Vamos continuar, terceira parte desta mensagem, Aprendendo com as Águias. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta passagem, essa comparação, que o profeta fez com as águias, eu acho muito interessante, porque a renovação que as águias elas têm que sofrer, num dado período das suas vidas, é uma coisa tremenda. As águias, elas chegam a viver em média mais de 70 anos, Então, quando chega mais ou menos na metade desse período de vida, as águias, elas precisam ter uma escolha. Ou elas morrem ali, ou elas se renovam, elas passam por um período de renovação física. E elas, por causa da natureza forte e corajosa que elas têm de águia, elas escolhem se renovar. E elas voam para o lugar mais alto que elas podem, elas voam por paredões mais alto que elas podem, lugar mais alto que elas encontram, um lugar mais escondido, e ali elas começam um dolorido processo que dura em média de 150 dias. E no primeiro instante, o bico delas já está muito envelhecido e se torna flexível. As unhas delas já estão tão grandes também e já não conseguem mais permitir que elas peguem as suas presas. As asas já cresceram tanto e se tornaram pesadas e dificultosas para que elas possam voar. Então, elas precisam escolher. Ou elas morrem, ou elas se renovam. E elas escolhem se renovar. E elas sobem para esse lugar, para esse paredão. E elas começam na primeira fase do processo, o bico. Elas começam a bater o bico, bater contra o paredão até o bico cair, até esse bico ser arrancado, sair. E aí começa esse processo desse bico crescer, e dura mais de um mês desse processo de crescimento desse bico, de renovação desse bico. Quando esse bico já está pronto, que ele já está totalmente renovado, restaurado, então ela vai para segunda parte do processo. Ela começa a arrancar todas as unhas que já estão velhas, que já estão grandes demais e flexíveis, e ela arranca todas as unhas, uma por uma. E ela espera que essas unhas voltem a se restaurar. E aí essas unhas se restauram e ela começa mais uma parte do processo. Ela começa então a arrancar as penas maiores, as penas que já estão tão pesadas, que já estão impedindo que elas possam voar naturalmente. E aí se encerra esse período, mais ou menos 150 dias, 4 meses de renovação total. E depois que ela passa por esse período de renovação, a águia ainda está pronta para viver mais 30, 40 anos de vida, e elas partem para voar o seu novo voo, e aí um voo totalmente renovado. E por isso que a Bíblia fala: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o cristão, ele precisa ser como a águia, que não tem medo de se renovar. Sabe, queridos, às vezes a gente passa por fases nas nossas vidas que são fases difíceis, que são fases onde nós precisamos tomar decisões importantes. Nós precisamos fazer coisas que são muitas vezes doloridas para nós mesmos. São coisas que vão nos levar a processos difíceis, que são decisões que às vezes a gente sabe: nossa, vou ter que tomar essa decisão. Poxa, vou ter que suportar tudo que vai vir depois dessa decisão. Mas a gente no fundo sabe que depois que a gente passar por esse período de renovação, depois do período que a gente vai ter que suportar o resultado das nossas atitudes, vai valer a pena. E o cristão, ele precisa ter essa característica de águia, e de esperar no Senhor e confiar nele, e passar por esses períodos, por mais dificultosos, por mais dolorido que eles possam parecer para as nossas vidas.
Eu já tive no momento de meu ministério de tomar decisões, de fazer coisas que eu sabia que ia ser dolorido, que ia trazer consequências, talvez consequências assim terríveis, doloridas. Mas eu tive que tomar essas decisões porque eram necessárias de serem tomadas. E Deus honrou as minhas decisões. E foi difícil, foi muito difícil, foi muito custoso. Tirar as próprias penas não é fácil, mas é necessário para que haja uma renovação, para que haja o entrar de um novo tempo com força total. Às vezes é necessário. Às vezes você vai ter necessidade de se desvincular de algumas pessoas na sua vida, vai ser dolorido, mas você vai ter que abrir mão de algumas pessoas na sua vida. Esse processo vai doer em você? Vai. Mas e depois? Ele vai, com certeza, ele vai trazer um novo tempo, né? Um tempo onde você vai conseguir voar de uma maneira mais forte. Existem algumas amizades que nos prendem, que nos paralisam. São amizades de anos, muitas vezes, mas no fundo a gente sabe, essa amizade, ela me impede de voar mais alto. Esse relacionamento me impede de voar mais alto. E você vai precisar renovar, vai precisar abrir mão, vai doer muito. Tem muitas coisas que nós fazemos que dói muito, mas nós precisamos crer que Deus será conosco para todo o processo, durante todo esse processo de renovação. Deus vai estar com você, né? E você vai começar a viver um novo tempo voando mais alto com o Senhor, se abstendo de coisas que estão fazendo com que a tua jornada seja mais difícil, voar seja mais difícil. Creia, confie. Os que esperam no Senhor são como as águias. Seja como a águia, espera no Senhor. Não tenha medo desse processo de renovação, de restauração, seja na sua vida, no seu ministério, seja na sua vida financeira. Voe como as águias e não tenha medo dessa renovação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.